Muito boa noite. O jornalismo moçambicano está de luto. Morreu hoje o jornalista Machado da Graça, vítima de doença. O desenvolvimento desta notícia a acompanhar neste Jornal da Noite. Por ora, a Assembleia da República vai retornar o processo de revisão da Constituição da República, que chegou a ser ensaiada na legislatura passada. O assunto esteve hoje em análise na Comissão Permanente, onde houve princípio de acordo dos membros da Frelimo e do MDE. Depois de falhada a revisão na legislatura passada, o Parlamento vai em breve retomar a revisão da Constituição da República. Esta intenção já tem acordo das bancadas da Frelimo e do MDM, mas a Renamo mostra ainda algumas cautelas. A bancada da Frelimo e a bancada do MDM concorda com o princípio da revisão da Constituição da República, e a bancada da Renamo diz que aceita a revisão da Constituição perante a presença da proposta de revisão, e será, portanto, perante a proposta da revisão da Constituição de quem quer que seja das três bancadas que a Renamo vai aceitar o princípio da revisão da Constituição. Neste momento, a revisão constitucional é ainda uma mera intenção, sem proponente, nem proposta do que se vai rever. A proposta vem das bancadas. As bancadas, uma bancada querendo submete a proposta à Assembleia da República, ela é debatida, acha-se da necessidade de revisão. Neste caso, por exemplo, embora a bancada da Renamo tenha dito que ela aceita a revisão da Constituição perante um projeto, portanto será o projeto que vai levar a que a bancada da Renamo decida ou não aceitar a revisão da Constituição. Mas a Renamo, o MDM e a Frelimo são as entidades que têm o direito de promover a revisão ou do regimento ou da Constituição. Esta será uma matéria que terá desenvolvimento apenas na quarta sessão da Assembleia da República, prevista para dentro de 2 meses. A sociedade civil quer esclarecimentos sobre as razões do crescimento do limite do aval do Estado no orçamento retificativo que vai esta semana a debate parlamentar. A inquietação foi apresentada em sede da primeira comissão, para onde a sociedade civil foi hoje chamada para audição. Há 3 dias da sessão que vai analisar o orçamento retificativo, o Fórum de Monitoria Orçamental foi chamado ao Parlamento para deixar as suas opiniões sobre a proposta. Durante menos de meia hora, o Fórum deixou perante os parlamentares o que achou da proposta. Nós olhamos para os números e verificamos que as mais-valias, portanto, aquilo que é o valor nominal das mais-valias, do limite das mais-valias e dos avalos tinham aumentado. Não me compete aqui dizer qual foi a resposta ontem de Sua Excelência, o Ministro das Finanças, mas achamos que, como uma comissão que lida com assuntos da legalidade, deveriam prestar-se alguma atenção, porque a questão que se põe, temos conhecimento que em 2015 não houve nenhum aval atribuído e até agora não houve nada. Então a pergunta é de hoje para até dezembro, por que é que está a aumentar e o que é que vai ser? A primeira comissão ouviu o posicionamento e promete que será tomado em conta no quadro da análise da plenária da Assembleia da República. Nós esperamos que a Assembleia da República e o Governo, uma vez são 12 órgãos envolvidos neste processo, valorem e tomem em consideração estas contribuições ricas que recebemos vindas da sociedade civil, que na verdade o grande destinatário de todo o trabalho da Assembleia da República são os cidadãos, e neste caso representados pela sociedade civil. O orçamento retificativo vai a debate parlamentar na próxima sexta-feira. O Governo vai amanhã ao Parlamento para mais uma sessão de respostas às perguntas dos deputados.
A situação política, social e econômica do país figura entre as perguntas arroladas pelas três bancadas. Os direitos humanos, transporte público, estradas e pontes, abastecimento de água e o custo de vida são as questões que a Frelimo leva para o governo na sessão desta semana. A conjuntura internacional mexe com todo o mundo e a população cada vez mais sente-se apertada naquilo que são os custos dos alimentos básicos. Queremos saber do nosso governo as ações que estão a ser empreendidas no sentido de mitigar este problema. A Renamo aposta na questão da alegada violação do Acordo Geral de Paz e perseguição ao seu líder como os assuntos de fundo. É preocupação dos moçambicanos procurar saber por que é que, neste momento, há raptos, assassinatos, sequestros de qualquer maneira, baleamentos nas ruas, até dentro da casa vão buscar os membros da oposição. A transferência de competências no setor da educação e saúde para alguns municípios é uma das questões chaves levadas pelo MDM. O decreto 33 de 2006 preconiza a transferência de competências da educação e saúde primária para os municípios. Não foi concretizada e os municípios fundamentalmente Beira, Climane, Gurue, Beira reclamam esta concretização. Organizações da sociedade civil vão marchar pela paz no dia 27 de agosto próximo. A sociedade civil exige inclusão no diálogo político que decorre entre a Renamo e o governo e diz que deve haver consenso sobre a paz até o dia 4 de outubro. Numa conferência liderada pelo Parlamento Juvenil e que juntou várias figuras, entre políticos, académicos e ativistas sociais em Maputo, as organizações da sociedade civil juntaram sua voz numa só para exigir a sua inclusão no diálogo político em curso. É posição desta conferência. 1. Exigir todas as comunicações por escrito sobre as conversações da comissão mista em cada sessão. 2. Criar um painel da sociedade civil para interagir com as delegações da Comissão Mista, do Diálogo para a Paz e respectivos mediadores, exigindo para tal ao Presidente da República e ao Presidente da Renamo 4 lugares na mesa do diálogo político como observadores. A sociedade civil determina prazos para o consenso sobre a paz e convoca uma manifestação para o dia 27 de agosto próximo. Pressionar para que até 4 de outubro deste ano haja um acordo total e definitivo sobre a paz. Mobilizar a juventude e a sociedade no geral para uma ação popular, uma marcha, uma manifestação popular pela paz no dia 27 de agosto. E porque no encontro também refletiu-se sobre outros problemas que o país atravessa, Salomão Moiana falou sobre a dívida das empresas Proíndicos e MAM e disse que a Procuradoria-Geral da República não deve se limitar em dizer que as dívidas são ilegais, mas deve igualmente punir os infratores. A mesma Procuradoria já veio a público dizer que concluiu que houve violação da lei. A primeira coisa que se faz quando se conclui que há uma violação da lei é tomar medidas, não é vir dizer a nós. O que é que vamos fazer ao saber que houve violação, mas não se fez nada ainda? Então, a primeira ação, quando há uma violação da lei, é tomar medidas imediatas, não é vir anunciar. É vir anunciar que, como consequência da violação da lei verificada, tomamos estas medidas. Não é vir informar que houve violação, mas ainda não tomamos medida, porque ainda estamos a estudar. O encontro terminou com a indicação de pessoas que vão pressionar para o alcance da paz, entre elas Roberto Tibana, Alice Mabota, Diniz Mazzolo, Egídio Vaz, Gilberto Mendes e outras. O Conselho Científico do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Alberto Chipande, reunido há dias na cidade da Beira, criticou a forma como foi tratado o caso dos corpos encontrados nas matas de Macossa há cerca de 3 meses na província de Manica e diz que o Código de Processo Penal foi violado. O
Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipando é de opinião que o caso de mais de uma dezena de corpos encontrados nas matas do distrito de Macossa, na província de Manica, em avançado estado de degradação, devia ser tratado, estudado e debatido por pessoas entendidas na matéria a partir do local onde os corpos foram achados antes de serem sepultados. Para o Chitac, faltou algum profissionalismo no tratamento dos corpos, razão pela qual até hoje permanecem dúvidas inaceitáveis, como por exemplo é que desde a altura em que foram descobertos os corpos até então não houve uma resposta concreta sobre de que corpos se tratava. Se era de população, se era dos militares da RENAM ou se era dos militares do governo. Então, a ciência em si, a partir de alguns instrumentos internacionais que podem traduzir as respostas para esses conceitos. O Conselho Científico do Esquitac criticou igualmente a forma como os corpos foram tratados pelas autoridades após a sua descoberta, pois para esta instituição de ensino superior torna-se difícil neste momento apurar-se as causas da morte. Quanto a esses aspectos, é aí onde nós criticamos a forma como foi procedido a investigação ou então a recolha dos vestígios no local do crime, porque dificilmente agora, neste momento, acredito eu que é possível identificar como é que tudo se sucedeu. Mas se fosse possível, no momento em que encontrou os cadáveres, no local onde foram mesmo achados, houvesse uma investigação profunda e com bases científicas, usando métodos como a entomologia forense, a antropologia forense e a medicina legal, poderíamos chegar à conclusão de como é que realmente aconteceu aquele sinistro. Para o Esquitac, o Código do Processo Penal foi ferido no caso dos corpos em referência. Não resta dúvidas de que o que sucedeu complica um pouco a prossecução daquilo que o Código do Processo Penal explica em termos de recolha de provas periciais. De facto, deveria acontecer uma recolha com todos os critérios necessários para que, após o processamento dessa recolha, pudesse em algum momento trazer elementos novos para poder identificar alguns pontos que ficaram sem resposta. O Conselho Científico do Esquitac indicou ainda que muitas investigações criminais no país não têm sido usadas bases científicas e terminou apelando à formação dos quadros ligados à investigação criminal. Várias vezes nós ouvimos falar em órgãos de comunicação sobre o procedimento como os nossos órgãos de investigação criminal têm tomado sobre a investigação no concreto. Falta qualquer coisa, e esse qualquer coisa é exatamente usar bases científicas. É preciso treinar, é preciso formar os quadros ligados à investigação criminal nas matérias que têm a ver com instrumentos científicos para melhor proceder à investigação criminal no local do crime. O Movimento Democrático de Moçambique está a afinar a sua máquina partidária, neste caso, de olhos postos na vitória dos próximos pleitos eleitorais. Para o efeito, o partido de David Simango acaba de eleger 4 novos membros para a Comissão Política. Trata-se de Venâncio Mondlane, Judite Sitoi, Mahamudu Amurane e Lourenço Impisa. Aos novos homens fortes que passam a decidir sobre a vida do partido, David Simango pediu redobrar de esforços, focando-se exclusivamente nos interesses dos moçambicanos. O nosso combate é em favor dos interesses nobres dos moçambicanos e não contra outros partidos políticos. E é com naturalidade que fizemos esse exercício político, pois estamos conscientes de que todos os partidos políticos em Moçambique são importantes para a nossa democracia. Não há democracia sem partidos políticos. Os eleitos prometem responder ao desafio, estando já com atenções viradas na questão da crise econômica, tensão político-militar e a angariação de mais membros para o partido. Primeiro é a tensão político-militar e a segunda é a questão do endividamento ou a crise econômica e financeira. Significa que o grande desafio coloca-se em a Comissão Política ter uma resposta política, digamos assim, mais consentânea, digamos, com esta fase da crise em que o país está a viver.
Agora preciso trabalhar mais para mobilizar mais concidadãos, mais a juventude e para dar a confiança que nós estamos em Moçambique para realmente trazermos uma alternativa viável. O secretário-geral da Frelimo diz que a cidade de Maputo está a registrar progresso, mas persistem desafios. Eliseu Machava falava hoje após 2 dias de visita de trabalho à capital. No segundo dia de visita à cidade de Maputo, Eliseu Machava trabalhou esta terça-feira na Catembe, onde foi conhecer uma sociedade agrícola composta maioritariamente por mulheres e manteve um encontro com carpinteiros. Além de apelar para o aumento da produção e produtividade, o secretário-geral da Frelimo defendeu que os produtores devem licenciar as suas atividades. Quando tem a sua empresa registrada, significa que mesmo o governo pode ter contrato consigo, porque você já terá nessa altura a existência legal e isso vai lhe facilitar muita coisa. Podem estabelecer o contrato consigo e ficam a saber que é com uma determinada empresa. Agora, quando não tem, isso fica em desvantagem, porque vamos supor que o governo precisa de alguma coisa. Fica amarrado porque tem que estar a trabalhar com empresas reconhecidas. Ainda na Catembe, Machava fez o balanço da visita à capital, tendo afirmado que, apesar de progressos, persistem alguns desafios. Saio bastante encorajado. É verdade que ainda temos algumas atividades, mas gostei de ver a atitude dos nossos camaradas e a maneira como alguns segmentos da nossa sociedade analisam a vida e a maneira como se posicionam para a solução dos problemas. Portanto, estou bastante encorajado. Precisamos de dialogar antes com o cidadão, para o cidadão saber que há um projeto que é para todos nós. E o que é que vai significar esse projeto? Além de encontros com produtores, o secretário-geral da Frelimo manteve reuniões com órgãos sociais do partido para se inteirar do cumprimento dos programas do ano. Marco Benjamin dos Anjos é o novo diretor-geral da Administração Nacional de Estradas. Zefania Chitsungu foi nomeado PCA do Fundo de Fomento para a Habitação. Esta é uma notícia para acompanhar noutros conteúdos informativos da STV e da STV Notícias. Por hora, o sistema informático do Instituto Nacional dos Transportes Terrestres retomou o funcionamento normal nas cidades de Maputo, Matola e Inhambane. Entretanto, persistem limitações em Pemba e Climane. Os utentes queixam-se da morosidade no atendimento. Do lado de fora do Instituto Nacional dos Transportes Terrestres da Baixa da cidade, é notória a ansiedade de pessoas que aguardam na fila pela sua vez de entrar. Mas quem já venceu a fila reclama da morosidade. A maneira de ver, acho que por demorar, porque a bicha não anda lá muito, tá lento a bicha. Já estou aqui há um tempinho, ainda acho que vamos ficar mais um tempo. O mesmo cenário repete-se no posto do Inater, na cidade da Matola, onde o processo de renovação e recuperação de cartas de condução é o mais demorado. Estive aqui ontem desde as 9 até as 14. Vou dizer que não tinha sistema, sei lá o que. Voltei para cá, disseram para voltar hoje. Tem carta de condução, não se trabalha. Tá vendo? A situação não está fácil mesmo. A morosidade pode ser justificada pela recente avaria do sistema informático do Inater, que paralisou todos os serviços, desde os exames teóricos de condução até a emissão de documentos, como cartas de condução e de matrículas de viaturas. A STV apurou que na cidade de Inhambane os serviços estão a funcionar normalmente, mas em Climane e Pemba as limitações persistem, sendo que nesta última cidade ainda não é possível localizar fotos na base de dados. A Direção-Geral do Inater prometeu pronunciar sobre o assunto assim que julgar oportuno. Torna-se cada vez mais crescente o fenômeno do abandono de idosos por parte das suas famílias em Nampula. A Direção Provincial da Mulher, Gênero, Criança e Ação Social naquela província estima que mais de 60 mil pessoas na terceira idade estejam a viver em péssimas condições.
Numa altura em que chamamos uma breve pausa, voltamos dentro de instantes para fazer a informação fluir. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Mucipo junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e a análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renam está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Todas as questões ligadas à qualidade e quantidade de produtos e serviços convergem num só programa. Hora do consumidor. Cordiais saudações, estimados telespectadores. Ora viva, muito boa noite. Todas as terças e quintas, a partir das 18 horas, na STV Notícias, os consumidores cruzam preocupações junto de especialistas na área. Eu pedi 5 quilos de feijão. Tinha uma balança. Eram 4,5. Deixa o cobrador é a mesma coisa. Nossa missão é transportar o povo. Não anda bem, mas o que falta, o pior serve. Quando chega no hospital, por exemplo... Nós temos que pedir fatura. Tem que informar onde é que adquiriu para eles fazer um trabalho. Não é uma prática recomendável. E responsabilizar o mentor. Ninguém nasceu a escrever. Traz benefício para o público. Para mais uma hora de consumidor. Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, acede à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. O Parque Nacional de Gorongosa é um dos maiores símbolos do nosso país. Pelo valor da sua biodiversidade, também pelo papel que desempenha no apoio às comunidades que ali vivem. O sucesso da manutenção e da conservação da biodiversidade, o apoio às comunidades que ali vivem, só é possível com a contribuição de cada um de nós. É fundamental que cada um dos moçambicanos perceba o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O Grupo Soico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Gorongosa é uma bandeira de Moçambique, é uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. Muito
Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta à informação no Jornal da Noite. O jornalismo moçambicano está de luto. Morreu na tarde de hoje o jornalista crítico social, humorista e radialista Machado da Graça. A notícia do desaparecimento físico do jornalista Machado da Graça apanhou todos de surpresa e em pouco tempo mensagens de condolências corriam pelas redes sociais. Uma delas é esta, da autoria de Marcelo Moss. A publicação de Moss cita uma mensagem da autoria de Mia Couto que diz: "Fica deste homem aquilo que faz um homem, a palavra solidária, empenhada, as ideias sem preço, uma ética que não se submeteu perante benesses, ameaças ou favores." Machado da Graça, entre diversos jornais, foi colaborador do Savana desde a sua primeira edição. Francisco Carmona, diretor executivo do jornal, diz que o jornalismo moçambicano fica pobre com o desaparecimento físico de Machado da Graça. Com o desaparecimento físico de Machado da Graça, perdemos uma importante figura. O jornalismo moçambicano fica cada vez mais pobre. Mas como ele sempre dizia, o que nós vamos continuar a fazer é celebrar a vida e a obra de Machado da Graça. Este é o último texto de Machado da Graça, publicado em vida, na sua coluna A Talhe da Foice. Além do colunista, era cartunista e criador do suplemento Sacana. Recuperamos a informação que dá conta de que torna-se cada vez mais crescente o fenómeno do abandono a idosos por parte dos seus familiares em Nampula. A Direção Provincial da Mulher, Gênero, Criança e Ação Social naquela província estima que mais de 60 mil pessoas na terceira idade estejam a viver em péssimas condições. Dados tornados públicos pela Diretora Provincial da Mulher, Gênero, Criança e Ação Social em Nampula indicam que mais de 60 mil idosos vivem relegados à sua sorte por terem sido abandonados pelas suas próprias famílias. Sabemos que há algumas dificuldades que os idosos passam, como é o caso de abandono pelas próprias famílias. Temos a certeza que este idoso não tem onde se amparar e como se amparar. E também assistimos que esses idosos muitas das vezes são relegados ao abandono. Nós sentimos que há ainda muito esforço por ser empreendido, no sentido de que queremos mais colaboração das famílias, queremos mais colaboração da comunidade e principalmente mais colaboração daquelas pessoas que deviam estar a amparar esses idosos. Estamos com a situação de atender 70 mil beneficiários no subsídio social básico. Em que situação? Estes 70 mil, 60 mil são idosos. Em que situação? Significa que são idosos que nós sentimos que não têm condições de sobrevivência. Neste momento, o setor está a levar a cabo programas de assistência a esta faixa etária. No distrito de Mogovolas, mais de 3 mil pessoas já se beneficiam do subsídio básico e apoio em meios de compensação. Maria Siaca, diretora provincial da Mulher, Gênero, Criança e Ação Social, apelou aos idosos a usar os valores monetários para os fins a que foram concebidos. É preciso que usem bem este dinheiro. Alguém pode vir e dizer-vos, já estão a dar pouco dinheiro, mas este pouco dinheiro é de muito esforço que o governo está a fazer. Para aquelas pessoas que conseguem fazer alguma coisa, o nosso apelo é que continuem a trabalhar naquela sua porção de terra. Para aqueles que são chefes de agregados familiares que cuidam de crianças, quando damos este valor, não é para ir financiar os vossos vícios. Não usem este dinheiro para comprar bebida, que só faz mal à saúde. Usem este dinheiro para comprar óleo, para poder juntar aquela verdura e fazer uma alimentação saudável. Comprem sabão, poder tomar banho, lavar a roupa. Até o final do quinquênio serão abrangidos mais de 3 mil agregados familiares em toda a província. Ainda na província de Nampula, construtores civis estão a beneficiar de uma capacitação no setor. A ação visa melhorar a qualidade de obras que são executadas naquela província. Os promotores de obras da província de Nampula são chamados a uma maior responsabilidade e honestidade na execução de empreitadas. Para o efeito, aqueles foram submetidos a uma capacitação sobre novas fórmulas de revisão de preços. Essas ações, esperamos termos um desempenho em termos de construção das obras
de uma forma honesta e também de uma forma justa, porque, como sabemos, os preços dos materiais alteram, mesmo os vencimentos dos operários também altera, e às vezes essa alteração acontece numa altura em que o empreiteiro já apresentou a proposta há 2 ou 3, 4 meses atrás. E isto influi diretamente para a execução da obra, porque na realidade o preço é diferente. Então há que sermos honestos também para com os empreiteiros. Portanto, se ele apresentou uma proposta numa altura em que o cimento tinha um certo preço, então faz sentido que 6 meses depois, quando o preço do cimento aumenta, ele não seja prejudicado. Os empreiteiros classificam a ação do setor de obras públicas e recursos hídricos na província como sendo positiva. É positiva porque muitos empreiteiros não tinham conhecimento, mas não usavam a ferramenta, né? Hoje estão aqui os técnicos, estão-nos a mostrar como usar e mostram toda a disponibilidade em acompanhar os empreiteiros. Então eu acho que isso é que é a parte positiva que vai nos trazer aqui alguns subsídios para as nossas empresas. Penso que depois desta pequena formação, eu penso que os empreiteiros vão estar sim preparados para enfrentar essa situação. Ter mais colaboração dos nossos empreiteiros, né? Mais encontros como estes, de fazerem o sacrifício de estarem conosco, porque a nossa associação não é associação sem membros. Os membros é que fazem a associação, os membros é que tomam decisões, os membros é que fazem andar. Então é preciso que eles nos apoiem e estejamos todos juntos. Estima-se que estejam filiados na Associação dos Empreiteiros de Nampula cerca de 300 membros, dos quais grande parte fixados na capital provincial. Um adolescente de 17 anos sofre de uma doença rara e aguarda o diagnóstico dos médicos ortopedistas. Este TV visitou um menor internado numa das enfermarias do Hospital Distrital de Nacala. Trata-se deste menino na imagem que responde pelo nome de Carlitos Taúdo Ali, residente no bairro Untupaia, arredores da cidade portuária de Nacala. Carlitos, que enfrenta uma doença rara desde o primeiro ano de idade, necessita de tratamentos especiais. Zainabu Inácio, mãe do menino, deu a conhecer na ocasião que fez tudo no sentido de melhorar a saúde do seu filho, mas a falta do apoio, não obstante as promessas, fez com que a doença aliada à má formação tornasse um autêntico pesadelo para Carlitos, que sonha um dia sentar na carteira à semelhança de outras crianças. Uma vez fui pedir ajuda no hospital em Nampula. Me receberam uma vez. Então, aquela criança disseram que era para fazer esse trabalho, mas como eu não tinha ninguém para me ajudar, nem para me apoiar, não cheguei de fazer aquele trabalho todo. Sim. Eu estava desesperada, sem ninguém para me seguir no espaço daquela criança. Sim. E aí, até agora ele está assim, nunca conseguiu sentar, nunca conseguiu fazer nada. Não senta, fala com dificuldade? Não senta, fala com dificuldade. E falar começou quase há 2 anos. E quando ele começou a falar, desde não falava, não fazia nada. Entretanto, Carlitos, que passa os seus dias de idade, tem estado a receber apoio de Moçambique em Movimento e de um grupo das irmãs que prometem melhorar a vida do menino e da sua mãe, que conta com mais 4 filhos menores. O Carlitos precisa, numa primeira fase, de cuidados médicos, porque ele está desnutrido, precisa de alimentação. A gente forneceu alimentação, mas penso que não é o suficiente. Mas a partir dos cuidados que ele terá, dos cuidados médicos que ele terá, vamos ver com o tempo o que é que vamos poder oferecer ao Carlitos, tentar juntar forças e pessoas para conseguirmos reabilitar a casa dele. Uma equipa composta por médicos ortopedistas do Hospital Distrital de Nacala está neste momento a observar o sempre sorridente Carlitos, que no dia 18 de junho último completou 17 anos de idade. Notícias internacionais. 20 pessoas ficaram feridas num comboio na Alemanha em resultado de um ataque protagonizado por um jovem afegão com recurso a um machado. O atacante de 17 anos de idade
foi morto pela polícia durante uma perseguição. Um homem armado com um machado entrou num comboio no sul da Alemanha e atingiu diversas pessoas. O ataque, protagonizado durante um dos momentos de pico em termos de movimento de passageiros, resultou no ferimento a 20 pessoas entre graves e ligeiros. As autoridades alemãs, apesar de ainda estarem a investigar, dizem tratar-se de um simpatizante dos terroristas do Estado Islâmico, uma vez que o jovem, durante o ataque, gritou "Deus é grande" em língua árabe, algo que tem sido marca dos terroristas quando protagonizam ataques. Logo após o crime, os órgãos de informação local indicaram que o atacante teria sido morto pelas forças de segurança, informação confirmada pelo representante da polícia em Munique durante uma conferência de imprensa. No ano passado, por exemplo, a Alemanha mostrou sua determinação em combater o terrorismo ao enviar 6 aviões de reconhecimento, um de abastecimento e uma fragata para o Médio Oriente, com um contingente de 1.200 soldados para atacar as bases do Estado Islâmico na Síria, Iraque, entre outros países. O presidente turco garante que, se o parlamento decidir, vai aprovar a reintrodução da pena de morte no país. O debate sobre a pena capital foi lançado logo após o golpe de Estado falhado na última sexta-feira à noite. Uma facção dos militares não conseguiu tomar o poder e Tayyip Erdogan disse de imediato que os revoltosos seriam punidos de forma severa. Num discurso feito na praça em Istambul esta segunda-feira à noite, Erdogan avançou que a questão da pena de morte vai ser discutida no Parlamento. Acredito que os partidos políticos no poder vão tomar a melhor decisão para lidar com os vilões que fizeram os bombardeamentos. Sendo responsável pela confirmação das leis, garanto que a vou aprovar, se assim for decidido. Até agora, 2 dos 3 partidos da oposição, o CHP republicano laico e o HDP, esquerda procurda, manifestaram-se contra a pena de morte. As declarações do presidente turco foram feitas mesmo depois de vários líderes europeus terem afirmado que o regresso da pena máxima seria o fim das negociações para a adesão turca à União Europeia. O primeiro dia da Convenção Nacional Republicana foi marcado por uma série de tensões e de tumultos entre apoiantes e detratores do mais polêmico dos candidatos republicanos, o multimilionário Donald Trump. It is my great honor to present. As tensões do primeiro dia da Convenção Republicana marcaram a atualidade nos principais meios de comunicação dos Estados Unidos e impedem que se construa o tão desejado clima de unidade à muito provável candidatura de Trump. Além disso, muitos notáveis do partido destacaram pela sua ausência no primeiro dia, o que não passou despercebido por alguns dos gestores da campanha de Donald Trump. Paul Manafort, gestor da campanha de Trump, disse esperar que os membros do clã Bush marcassem presença na convenção. A ausência de membros importantes do Partido Republicano mostra a dificuldade que Donald Trump tem tido para criar unidade no Partido Conservador da solidez da sua candidatura e dos obstáculos com que terá de lidar se quiser que os republicanos o apoiem, depois das posições consideradas pouco politicamente corretas e demasiado radicais em relação a temas como a imigração e as relações com países como o México. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes as projeções do estado de tempo para as próximas 24 horas. A cidade de Maputo, capital do país, terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 14. 27 graus de máxima para Xexé e 15 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 15. No centro do país, Tete terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 15. 23 graus de máxima para Chimoio e 11 de mínima. Beira terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 18. Climane 27 de máxima e 17 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 21 graus e uma mínima de 10. 28 graus de máxima para Pemba e 19 de mínima. E finalmente a cidade de Nampula, 27 de máxima e 17 de mínima. Até já.
Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está-se a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. São pessoas com planos para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Essas pessoas que estão aqui a andar são algumas que viram os seus produtos serem apreendidos. Vão viver como? Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para quem... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Eu chamo António Cabrita, sou um escritor que reside em Moçambique. A leitura é como a eletricidade. A leitura ilumina-nos, não é? Ilumina-nos e ilumina o mundo ao nosso redor. É? Quando nós quando viramos as costas à literatura, quando viramos as costas à leitura, é como se estivéssemos a tirar precipitadamente as lâmpadas do caixilho. E então ficamos com a casa mais escura, ficamos com uma leitura da realidade mais empobrecida. É também com letras que nós amamos. E por isso, nada melhor do que estar entre as letras, ou entre letras. O Parque Nacional da Gorongosa é importante para Moçambique, não só por aquilo que já hoje representa, mas também por estar a ser construído para o futuro. E é por isso que a CDM apoia esta iniciativa, que além de restaurar e proteger o parque, beneficia também as comunidades nele inseridas. Entre vários projetos do parque, existe um relacionado com a agricultura, que procura promover pequenos agricultores através da capacitação de novas técnicas de cultivo, de como chegar ao mercado, de como gerir terras. Que à semelhança de um projeto no qual a CDM hoje já está envolvida, que utiliza a mandioca das nossas machambas, se insere num dos nossos principais pilares de suporte, ao qual chamamos Vamos Cultivar. Procuramos assim promover a riqueza da nossa terra, mas também das pessoas que nela trabalham. E é por isso que incentivamos, apoiamos e agradecemos iniciativas como a do Parque Nacional da Gorongosa. Um país sem ídolos é um país sem referências. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro.
Muito boa noite. Última parte do Jornal da Noite. O Conselho de Ministros disse esta terça-feira que Moçambique vai acolher uma maratona internacional na qual vão participar 9 países. O Conselho de Ministros apreciou as informações relativas à realização da segunda maratona internacional da AUSC R5, tanto região 5 da União Africana. Trata-se de uma informação relativa à segunda maratona olímpica que terá lugar no próximo dia 30 de julho corrente na cidade de Maputo, prevendo-se a participação de pelo menos 9 países, designadamente Angola, África do Sul, Botsuana, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Zâmbia e Zimbábue, que compõem esta mesma região 5 do Conselho do Desporto da União Africana. A maratona decorrerá sob o lema África, Olimpismo em Ação, com um percurso de mais de 42 quilômetros e partida na rotunda da Matolagar, seguindo pela estrada circular até ao Parque dos Continuadores. Como atividades complementares, prevê-se a realização de danças, ginástica e provas de pista e de campo. Vejamos a esta altura o posicionamento do Comitê Olímpico, mesmo em volta da participação de Moçambique nos Jogos Olímpicos. O processo que está orçado em 11 milhões de meticais. Moçambique vai participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que arrancam no dia 5 de agosto e terminam no dia 21 do mesmo mês. A delegação parte no dia 24 de julho e será composta por 15 elementos, entre os quais 6 atletas de modalidades do atletismo, canoagem, judo e natação. O chefe da missão moçambicana, Valista Awabo, afirmou que para a participação nestes jogos são necessários 11 milhões de meticais. Para a delegação do Rio 2016, portanto, estará composta de 15 elementos, que parte no dia 24, sensivelmente, e importa referir que essa delegação que nós temos provém, portanto, de 4 modalidades esportivas, sendo 6 atletas e 8 oficiais. Benedito Jonas, chefe do gabinete técnico, informou que, no princípio, a intenção era levar 8 atletas, mas não foi possível. Felizmente, iremos representados por 6 atletas correspondentes. Um curto coat, que é do atletismo nos 400 metros barreira. 2 na canoagem, o Moussa Tualbudine e o Joaquim Lobo, que farão os C1, em princípio, vão representar em modalidades individuais e na modalidade onde eles melhor se sentem, que é na prova dos C2 1000 metros. 2 atletas, antes desses 2, um atleta do judo, que é o Marlon Nakasi. Esses 4 atletas representarão Moçambique por terem sido qualificados nas respectivas modalidades. Temos mais 2 atletas que irão representar o país pelas universalidades, que são os atletas da natação, o Igor Mogni e a Jana Soneisen. Desde 1980, Moçambique participa regularmente dos Jogos Olímpicos e já foi vencedor de uma medalha de ouro em atletismo nas Olimpíadas de Sydney no ano de 2000, através de Lourdes Mutola. As notícias e análise convergem no Noite Informativa, que arranca dentro de instantes, para si que nos acompanha através da STV Notícias. O ponto final do Jornal da Noite. Até a próxima.